Um homem viu a mulher que ele abandonou anos atrás. Um reencontro de milhões. Quando Mário e Mônica se conheceram, ninguém teve dúvidas de que aquele era um genuíno amor à primeira vista. Era um namoro do tipo que as pessoas só costumam ver no cinema, com muitos passeios pelo parque, jantares românticos, presentes e mais presentes, até que um dia, Mário descobriu uma coisa terrível que fez tudo mudar. A vida muitas vezes nos coloca de frente com oportunidades que temos nem noção que não devemos deixar passar. O amor verdadeiro é uma dessas coisas, mas nem sempre conseguimos enxergar de cara, já que ele se prova com o tempo e com as grandes dificuldades. Um renomado engenheiro chamado Mário e uma recém-formada médica chamada Mônica se conheceram durante um curso de fotografia, pois ambos eram fotógrafos amadores que estavam dispostos a aprender melhor como usar suas câmeras para registrar suas viagens. Foi durante esse curso que começaram a perceber os inúmeros gostos que eles tinham em comum, e assim começaram a se aproximar cada vez mais. Mário descobriu que, assim como ele, Mônica também amava pedalar pelas manhãs, e isso acabou se tornando a desculpa perfeita para marcarem os primeiros encontros que logo se tornariam rotina. Eles se viam praticamente todos os dias, bem cedo, e com suas bicicletas esqueciam do tempo e só voltavam para a cidade quando chegavam a um lugar que nunca tinham visto antes. Essas aventuras serviam como elos de uma corrente entre os dois, cada vez mais amigos e mais ligados, até que um dia o primeiro beijo aconteceu. O namoro entre Mônica e Mário ganhou níveis de intimidades muito além do que eles imaginavam que seria quando decidiram dar mais um passo no relacionamento. A princípio, Mônica não queria se envolver demais, queria deixar as coisas acontecerem mais naturalmente, pois ela tinha muito medo de estragar a linda amizade que tinham, pois, acima de tudo, eles também se tornaram melhores amigos. Ao contrário dela, Mário era o que podemos chamar de o fogo do relacionamento. Ele simplesmente não conseguia ficar sem ver Mônica e pensava nela o tempo todo. Ao passo em que a moça queria ir devagar, Mário enviava flores e frequentemente dava presentes. Estava sempre marcando novos passeios e a apresentando para amigos e familiares. Estava completamente decidido de que Mônica era a mulher que ele não largaria mais. Aos poucos, mesmo com uma intensidade de dedicação muito diferente no relacionamento, Mônica acabou não resistindo aos encantos de todo aquele carinho e admiração que Mário a entregava, e no dia do seu aniversário, ela foi surpreendida com um jantar à luz de velas e o pedido de casamento. Pedido esse que foi incapaz de dizer não. O agora casal de noivos não se desgrudava mais. A paixão pela fotografia e pelas pedaladas foi substituída por programas mais íntimos, noites quentes em seus apartamentos e muita cumplicidade. Logo, nem Mônica e muito menos Mário conseguia mais fazer qualquer coisa sem que o outro estivesse presente. Eles passaram a ser o sentido na vida um do outro. E no dia em que marcaram a data de casamento, a alegria tomou ainda mais conta de seus corações, sem noção alguma do terrível fim que se aproximava. Era uma noite de terça-feira de inverno e a cidade estava que era pura neblina. Enquanto pilotava sua moto até o seu trabalho, Mário percebeu que estava com grandes dificuldades para enxergar através da cerração. De início, ele imaginou que poderia ser a viseira de seu capacete que estava dificultando as coisas, e ao levantá-la, notou que a forma embaçada de enxergar não estava mudando. E foi assim que percebeu que suas vistas estavam estranhas, e que isso acontecia não somente pela massa fria de ar que envolvia as estradas. Preocupado em parar a moto logo para respirar um pouco e esperar as vertigens passarem, Mário não conseguiu perceber a tempo quando se chocou com um tronco de árvore caído bem no meio da pista. Ele foi arremessado para o acostamento, e se não fosse o capacete, certamente o seu acidente teria sido fatal. Apesar do grande susto, Mário percebeu que a única coisa que doía muito era sua perna esquerda, que ao tentar se levantar, logo deu sinais de que tinha sido quebrada ou destroncada. Ele mesmo ligou para a emergência e para o guincho buscar sua moto. No hospital, enquanto recebia os atendimentos e sua perna era engessada, Mário explicou para os médicos sobre suas vistas embaçadas e sobre as vertigens que sentiu em cima da moto. O médico providenciou alguns exames, e no momento em que se preparava para ligar para Mônica e avisar sobre seu acidente, ele foi visitado por outros 2 médicos que queriam lhe dar uma terrível notícia. Foi depois de ouvi-los que Mário fez a ligação, só que seu tom estava muito mais sombrio, e ele terminou tudo com a mulher que amava.
É claro que Mônica não aceitou um término feito daquela maneira e correu até a empresa onde Mário trabalhava, descobrindo que ele não tinha chegado ainda. Isso deixou a moça ainda mais confusa, e ela logo dirigiu até o apartamento do noivo, onde ficou tocando a campainha incansavelmente e fazendo ligações que ele não atendia. Ela sabia que havia algo de errado, e ficou o tempo todo pensando em que terrível mal ela teria feito ao homem que simplesmente não conseguia viver sem sua companhia. A tarde caiu e a noite também, mas mesmo assim, Mônica não arrastou o pé da frente do prédio onde Mário morava. No finzinho daquele dia, quando o frio terrível já praticamente a obrigava a ir embora, Mário surgiu em um táxi e ela viu a perna engessada. Ela correu até ele perguntando o que estava acontecendo, mas para sua completa perplexidade, o noivo passou direto por ela, sem nada dizer, como se estivesse ignorando um estranho. De preocupada, Mônica ficou irada e agressiva. Ela puxou o noivo pelos braços e o fez ficar de frente para ela, mas ele sequer a olhava nos olhos. "O que está acontecendo com você, Mário? O que eu te fiz?" Olhando para o chão, Mário simplesmente respondeu: "Me deixe em paz, eu nunca mais quero ver sua cara." Ele não deixou Mônica subir para o apartamento ao seu lado e ali se trancou pelo resto da semana. A moça se sentia completamente destruída por dentro. Um misto de dúvidas, raiva e tristeza tomava conta dela, e por muito tempo ela ficou se perguntando o que tinha feito para ele para que de repente ele começasse a tratá-la daquela forma. Ela ainda tentou muitas outras vezes entrar em contato com o ex-noivo na esperança de que ele ao menos dissesse o que tinha levado àquelas atitudes. Mas com o tempo, ela simplesmente desistiu e aceitou a decepção que tanto temia. Mário era apenas mais um como todos os outros. A desilusão foi tão grande que Mônica começou a focar somente em sua vida profissional. E assim ela embarcou para a Inglaterra a fim de fazer uma especialização sobre células e outras particularidades. Mônica foi muito bem recebida na tradicional faculdade de Cambridge, onde logo iniciou seu trabalho científico para obter o título de mestre. Não satisfeita, a jovem médica emendou sua iniciação em um doutorado e acabou fixando residência na cidade onde conseguiu um novo emprego em um moderno laboratório que tinha muito interesse em suas pesquisas. Durante todo esse tempo, mesmo com o foco direcionado ao trabalho, toda vez que Mônica percebia que estava sendo paquerada por um de seus colegas médicos, mesmo com todo o vazio deixado em seu coração, a moça se fechava em um casulo de incertezas e voltava a lembrar de Mário, e a forma como ele simplesmente a abandonou sem dar explicações. O foco no trabalho acabou rendendo um contrato milionário entre a médica e o laboratório, e assim eles começaram uma intensa pesquisa sobre células-tronco. Para isso, ela escolheu fazer uma bateria de testes e pesquisas no Brasil, pois sentia muita saudade de casa. Depois que o laboratório instalou uma nova unidade de pesquisa na cidade de Mônica, a médica começou a procurar por voluntários, e foi então que seu coração quase parou. Na lista entre os possíveis nomes estava o nome de Mário. Não, isso não pode ser verdade. Após ler a ficha médica do paciente Mário, Mônica desabou em choro, compreendendo os motivos que o fez agir daquela forma anos atrás. Mário fazia parte de um grupo de pessoas que possuíam um raro tipo de doença autoimune, e por isso passaria o resto da vida tendo que fazer tratamentos para diminuir os impactos dessa enfermidade. Mônica não teve outro pensamento em sua mente depois disso, e logo pediu licença de suas funções para ir atrás de Mário. Como na ficha de voluntários constava o novo endereço do engenheiro, Mônica dirigiu até o local o mais rápido que pôde e tocou sua campainha. Foi a mãe de Mário quem atendeu, e assim que ela entrou, viu seu ex-noivo sentado em um sofá assistindo TV. Ele a olhou por um instante e logo desabou em lágrimas. O reencontro entre os dois liberou uma carga tão forte de emoções que durante muito tempo o que conseguiram fazer foi se abraçarem e chorarem. Mesmo com tantas lágrimas escorrendo pelo rosto, eles não se resistiram e se encheram de beijos, de uma forma que não conseguiam se afastarem um do outro. Mário então explicou os motivos de ter agido daquela forma no dia em que tudo terminou. Após o acidente com a moto e os exames no hospital, os médicos descobriram que suas vistas estavam falhando por causa da doença que se manifestou e deram a ele pouco tempo de vida. Revoltado com seu destino e pensando em toda a tristeza que ele despejaria na vida de Mônica,
Ele preferiu não dar a notícia para a noiva e decidiu agir de uma maneira que ela ficaria com raiva dele, para que assim não se sentisse obrigada a carregar todos esses fardos ao seu lado, pois ele queria que ela fosse feliz. Mônica então explicou sobre o projeto do laboratório e que, com todos os milhões investidos nela e todos os recursos que ela tinha à disposição, se ela ficasse ao seu lado, apesar da doença não possuir cura, ele teria uma vida muito melhor e sem sofrimento, e que poderia viver normalmente como qualquer pessoa, desde que fizesse os tratamentos adequados. Mário ainda tentou argumentar que não queria ser um problema na vida da mulher que tanto amava. Mas ele então foi surpreendido por Mônica, que se ajoelhou no tapete da sua sala e refez o mesmo pedido de casamento que ele tinha feito para ela anos atrás. O casal se casou no ano de 2016 e comemoraram com uma linda festa. Desde então, a vida de Mário está muito mais alegre e sem grandes complicações, pois graças ao laboratório milionário que Mônica é sócia, ele possui todos os medicamentos e estruturas que garantem que sua vida praticamente se torne a de uma pessoa saudável, contrariando o tempo de vida que os antigos médicos lhe deram. Eles nunca lamentaram o fato de terem se afastado durante todos esses anos, pois se não fosse a separação no momento certo, talvez Mônica nunca tivesse tomado a decisão de ir para a Inglaterra, onde anos depois se tornaria a grande profissional que é, o que significaria que Mário jamais teria essa chance. No ano de 2020, durante um jantar, Mônica revelou para Mário que estava esperando o primeiro filho do casal, a quem deram o nome de Noah. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois isso garante que novas histórias cheguem até você. A gente se vê na próxima história. Um grande abraço e fiquem com Deus!